Vamos agora estudar a administração pública indireta. A administração pública indireta, diferentemente da administração direta, vai atuar por meio da descentralização. Enquanto a administração pública direta atua com base na desconcentração, na qual o ente da administração pública direta cria órgãos sem personalidade jurídica para atuar. Aqui no caso da administração pública indireta, estamos diante de uma situação em que a descentralização vai fazer com que a administração pública direta crie entidades as quais terão personalidade jurídica própria para desempenhar determinados serviços públicos ou então serviços empresariais. Daí que temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrando também a administração pública indireta. Aqui nessa capa, eu coloquei a FUNAI, coloquei a Anvisa, porque são entidades da administração pública indireta. Vejamos aqui algumas, O IBGE é administração pública indireta, INPI, Petrobras, Fundação Saúde. Aqui temos fundação, temos autarquia, temos uma sociedade de economia mista e todas elas pertencem à administração pública indireta. Isso significa que o Estado estará agindo, atuando por meio dessas entidades com personalidade jurídica própria, e essas entidades, percebam que elas têm um caráter específico. Por exemplo, o IBGE vai atuar na área de geografia e estatística, o INPI, propriedade industrial, aí a gente tem marcas, patentes, desenho industrial, Petrobras, o petróleo, saúde, Fundação Saúde, como o próprio nome diz, saúde. Isso tudo porque a administração pública indireta é regida, dentre os princípios, pelo da especialidade, ou seja, as entidades da administração pública indireta vão ter que atuar de acordo exatamente com o fim ao qual ela foi criada. Essa administração, criada por desconcentração, como é que funciona exatamente? Vamos entender mais por meio dos próximos slides. Trazendo uma breve evolução da administração pública indireta, ela surgiu posteriormente ao Estado liberal. Na época do Estado liberal, o Estado não tinha preocupação em assegurar determinados serviços públicos. Qual era o principal papel do Estado na época do liberalismo? Era justamente não intervir. Para isso foi criado o Estado liberal depois de um período absolutista em que o Estado intervia em demasia. Não era nem uma questão de intervenção, era praticamente o Estado absolutista. Ele não estava atuando amparado em uma lei, então havia um sentimento de irresponsabilidade, ou seja, não responsabilizaria o Estado, ele atuaria de uma forma um tanto ilimitada. O Estado liberal, justamente para conter esse avanço do Estado na esfera particular, o primeiro passo para conter isso foi o quê? Criar uma Constituição com o objetivo de limitar os poderes do Estado na esfera privada do indivíduo. Então o Estado ele não estava preocupado nesse primeiro momento em oferecer serviços, em prestar saúde, socorros, assistência social, também, que mais? Agora me fugiu a mente. Também relacionado à proteção de indígenas, por exemplo, transporte de trabalho, indígenas aqui no caso do Brasil, mas da América Latina em geral, mas transporte, direito do trabalho, não era a preocupação do Estado liberal. Isso foi um ganho do Estado social. Nessa época, o objetivo era o quê? Proteger a propriedade e garantir um poder de polícia eficaz para que o particular pudesse progredir na sua seara com maior liberdade. Poderia
adquirir sua propriedade, ter uma maior liberdade na contratação, ou seja, no Estado liberal, o objetivo era tutelar a liberdade do particular e não exatamente fomentar determinados direitos sociais. Aqui então, como o foco era proteger a propriedade e garantir a liberdade do particular, o que o Estado precisava ter com eficiência, né? Um bom poder de polícia. E o poder de polícia em questão não é algo que se transfere, porque é essencial que haja o quê? Para você garantir a defesa externa e a ordem interna, é essencial que haja autoridade. E isso o particular não tem sobre o outro, apenas o Estado tem em relação ao particular. Por isso, na época do Estado liberal, nem sequer se cogitava falar em administração pública indireta. O Estado praticamente poderia garantir as suas principais funções sozinho, sem precisar delegar suas tarefas, não havia outros direitos a serem garantidos em questão. Isso mudou quando o Estado mudou a sua feição, passando para um Estado social. Tanto que o Decreto 200 de 1967, que aponta com exatidão a administração pública indireta, surgiu na época do Estado social de direito. O Estado democrático de direito adveio com a Constituição de 1988. Quando o Estado passou a garantir outros serviços como saúde, educação, transporte, a situação mudou, ou seja, agora não cabia apenas ao Estado exercer um bom poder de polícia. O Estado social procurava o quê? Garantir um mínimo de bem-estar para os seus cidadãos. E nisso começou a necessidade de criar determinadas entidades especializadas naquilo que o Estado deveria prestar. Entidades focadas em transporte, em propriedade intelectual, por exemplo, focadas em educação, saúde, e com isso o Estado ele foi assumindo outros encargos, né, tanto sociais e econômicos. Eita, apareceu aqui o Instagram. Enfim, sociais e econômicos no sentido de o Estado não apenas garantiria a mera propriedade ou a liberdade do indivíduo, mas ele deveria fomentar esse bem-estar. A partir desse momento em que esse Estado começou a ter que garantir vários direitos, sozinho ele começaria a ter problemas. Quais, Simone? Que problemas? Problemas relacionados à eficiência e à celeridade. Daí a essencialidade da criação de entidades com personalidade jurídica própria e que fossem destinadas a cuidar de determinados temas. Então, nesse caso, a primeira saída não foi exatamente... Porque, repare, o Estado Social de Direito aqui no Brasil surgiu em 1934, com a Constituição de 34. Até então, a gente vivia um período de extremo liberalismo. E nisso... Até chegarmos, né, ao decreto número 200 de 1967, foram quase 30 anos. A primeira saída foi o quê? A concessão do serviço público para empresas privadas. Ou seja, o Estado agora ele não quer assumir sozinho determinados riscos de certos empreendimentos. Eu tenho que garantir transporte, tenho que garantir saúde, tenho que garantir educação, então eu vou fazer concessão a determinadas empresas particulares para fazer isso. Mas a partir do momento em que havia necessidade de garantir a continuidade do serviço público e o Estado começou a intervir cada vez mais nessas empresas, algo começou a ficar estranho. Olha, peraí, eu não queria assumir o risco do empreendimento, contudo, eu tenho que fazer com que você, empresa privada, continue prestando o serviço público, né, que eu estou te concedendo. Entretanto, se você não continuar prestando esse serviço, eu vou ter que intervir. Pois bem, nesse caso, o que passou a ser considerado? Poxa, é mais prático, então, Estado, criar entidades, né, criar pessoas jurídicas estatais, criar pessoas jurídicas, seja até de direito público ou privado, ok? Porque a administração indireta engloba não apenas pessoas jurídicas de direito público, mas também engloba pessoa jurídica de direito privado. Então, Estado, vou
criar pessoa jurídica a fim de que esses serviços sejam prestados por mim, Estado, ainda que de modo indireto. E nisso, o Estado começou a criar as suas respectivas autarquias, que eram mais focadas na prestação de serviço público, e posteriormente sociedade, economia mista e empresa pública, que eram mais voltadas à área econômica. Perceba então que a evolução do Estado liberal até o surgimento da administração pública indireta. Nesse caso, saímos de um Estado que até então estava preocupado em garantir um bom poder de polícia, algo que é essencial ao Estado, indelegável. Contudo, a partir do momento em que ele foi assumindo outras feições, como a feição social e ter que conceder determinados direitos com presteza, outros tipos de serviço público, passamos então para um modelo de concessão para particulares e posteriormente a criação de entidades. E quem cria essa entidade? Quem vai criar essa entidade vai ser a própria administração pública direta, a qual aquela pessoa será vinculada. Então, se eu vou criar uma autarquia federal, quem vai ter criado ela vai ser o ente da administração direta em questão, a União. Se for estadual, essa autarquia ou qualquer entidade da administração indireta criada pelo Estado vai ser Estado, agora que estou falando de Estado, unidade federativa, estadual. Pode ser também municipal, quando é o município que cria a autarquia, a fundação, a sociedade economia mista. Então perceba que a administração indireta engloba as três esferas, ou seja, União, Estado, município e, claro, também o Distrito Federal. Compreendido isso, vejamos o conceito, né? Quando a gente fala em administração pública indireta, a gente está falando exatamente no sentido subjetivo do Decreto 200 de 1967, ou seja, é o conjunto de pessoas, tá? O conjunto de pessoas que pode ser pessoa jurídica, privada ou pública, que vai praticar aquele serviço público, vai efetuar aquele serviço público, ou então ter uma atividade empresarial em nome do Estado, ainda que esse Estado atue de forma indireta. Por que não direta, Simone? Porque nesse caso a gente não está diante da administração pública direta. A administração pública direta, quando se desconcentra e seus órgãos exercem, né, aquela atividade, nesse caso o Estado está atuando diretamente. No caso da administração pública indireta, o Estado, como o próprio nome diz, né, atua indiretamente por meio dessas entidades que têm personalidade jurídica própria e são ligadas à administração pública direta por meio de vinculação. Eles são vinculados àquela administração direta que criou, ou seja, como eu comentei com vocês, no caso de uma entidade de administração indireta federal vinculada à União, uma entidade da administração indireta estadual vinculada ao Estado. O que significa isso? Significa dependência? Não. Essas entidades atuam com liberdade, ou seja, elas não precisam de autorização para tudo e qualquer coisa da administração direta para atuar. Exemplo, o INPI, quando vai conceder uma patente, não precisa de um parecer da União se aceita ou não a conceder a patente àquele inventor. Simplesmente o INPI, dotado da especialidade que tem, vai avaliar os requisitos para conceder a patente, né, previsto na Lei 9789, e verificou que preencheu o requisito? Maravilha! Os 3 requisitos foram preenchidos, então a patente vai ser concedida. Mas isso não significa que o INPI tem uma liberdade plena a ponto de, por exemplo, começar a opinar e dar pareceres a respeito de música.
que já não é o escopo do INPI. O INPI atua propriedade industrial, não é Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Ou seja, as entidades da administração indireta precisam se obedecer exatamente àquela lei que a criou ou que a autorizou. Nesse caso, outra característica muito importante da administração pública indireta é que elas dependem de lei. Sempre. E essa dependência de lei faz com que elas sejam ou criadas pela própria lei, que é o caso da autarquia, ou autorizada pela lei, como por exemplo a Sociedade de Economia Mista, ou seja, a lei ou cria a entidade ou autoriza a sua criação. E esse órgão da administração direta que criou aquela entidade vai poder fiscalizar, vai poder vai verificar se ela está atendendo aquela especialidade para a qual foi criada, vai ter um controle econômico, um controle contábil, ou seja, ela tem liberdade sim, entretanto vai ter que prestar contas, vai ter que obedecer à administração direta que a criou, tá? Ou seja, essa obediência no sentido é uma mera questão de observância. Essa administração direta vai fiscalizar, contudo, não vai prender a atuação da entidade. E nós temos basicamente 4 tipos de pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. Simone, particular pode integrar a administração pública indireta? Não, tá? O particular não integra a administração pública indireta. Então, nesse caso, da administração pública indireta, o Estado vai estar atuando indiretamente e isso vai contribuir para a celeridade e especialidade daquele serviço, que vai contribuir para a eficiência do serviço público ou da atividade empresarial estatal em questão. E então temos como integrantes da administração pública indireta as autarquias, a empresa pública, a sociedade de economia mista e as fundações públicas. E as privadas, a fundação privada é a área de direito civil instituída por particular, não tem nada a ver com a administração pública indireta. Simone, eu quero criar uma fundação, posso? Pode. Está de acordo com o Código Civil, mas a sua fundação privada não vai fazer parte da administração pública indireta. No caso, para a criação de uma entidade da administração pública indireta, o critério exato é um critério administrativo, depende de questões de conveniência e oportunidade. A administração pública direta não é obrigada a criar uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ela não tem essa obrigação, logo não há vinculação, mas se ela entender por questões de conveniência e oportunidade que deve criar uma entidade da administração indireta, como uma autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, beleza, vai instituir a lei que vai criar diretamente ou vai autorizar sua criação, dependendo da entidade em questão, e aí, por critérios administrativos, a administração pública direta vai decidir se vai criar uma entidade da administração pública indireta ou não. Temos alguns princípios que regem a administração pública indireta. O primeiro deles é o princípio da reserva legal, ou seja, a administração pública indireta não é criada por contrato de delegação, por ato administrativo, ela é criada por meio de lei ou autorizada por lei. Ou seja, nesse ponto, a lei vai criar a autarquia ou vai autorizar a criação de uma fundação, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública. Isso porque a administração pública indireta é regida pelo princípio da reserva legal, depende de lei para ser instituída. E ela não, como eu comentei com vocês, ela é instituída, de acordo com a vontade da administração pública, contudo, essa vontade de criar a administração pública indireta tem que ser exteriorizada por meio de lei, seja criando, no caso da autarquia, ou autorizando a sua criação, como no caso da fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Na aula de autarquia, eu vou mostrar um exemplo de criação de autarquia
autarquia por meio de lei e de autorização de criação de fundação por meio de lei. Vocês vão ver a prática exata disso. Vejamos o que está escrito aqui no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Isso porque, como a gente vai ver também, essa lei não apenas vai criar ou autorizar sua criação, como também vai especificar a finalidade, qual é o objetivo daquela entidade da administração pública indireta que está sendo criada. Agora vejamos o artigo 173, parágrafo 1º. A lei especificará o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Um detalhe, as subsidiárias da empresa pública e da sociedade de economia mista também integram a administração pública indireta. Apesar de classicamente só mencionar a empresa pública e a sociedade de economia mista, as subsidiárias também integram a administração pública indireta. Voltando, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços dispondo sobre. A observação aqui, nesse caso, é que a lei complementar que menciona aqui no caso da autarquia, né? A autarquia pode ter várias especificidades, né? A gente tem, pode ser na área de propriedade industrial, na área de saúde, enfim, a autarquia vai ter uma finalidade, infinitas possibilidades, né, de especialização, e a lei vai definir exatamente o que ela vai fazer, qual serviço público ela vai prestar. A observação em relação ao artigo 73, parágrafo 1º, é que acaba que ele limitou exatamente a especialidade das sociedades de economia mista da empresa pública, que é o quê? Atividade econômica e comercialização de bens ou de prestação de serviços. Ou seja, nem precisaria, né, a lei complementar estabelecer, porque o próprio artigo 173, parágrafo 1º da Constituição já faz isso. O princípio da especialidade é que não há possibilidade de criar uma entidade da administração pública indireta de uma forma genérica. Apenas os órgãos da administração pública direta são genéricos. Exemplo, o Estado, o município, a União criada, né, eles estão previstos, né, para diversos fins. É ao contrário da administração pública indireta, que pelo princípio da especialidade, a lei vai exatamente dizer para o que ela foi criada, para que aquela entidade foi criada. Vai ser o Estado que vai decidir. O Estado, por meio da lei que cria ou autoriza, vai dizer a especialidade daquela entidade. Ou seja, não existe possibilidade de criação de uma entidade da administração indireta de forma genérica. Forma genérica cabe apenas para a administração pública direta. Já pelo princípio do controle, como eu comentei com vocês, a administração pública indireta pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas, no mínimo duas pessoas jurídicas. A administração pública direta que institui e aquela instituída, né? E a entidade instituída. Então, pressupõe a delegação de competências. Simone, a administração pública indireta pode, aqui no caso, delegar funções do Estado? Não, porque quem só pode delegar a função é o próprio Estado, porque a gente só delega o que a gente tem de fato. Então, nesse caso, até mesmo a criação de subsidiária depende de autorização para isso. Porque não pode, se não existe autorização para criar subsidiária, a empresa pública, a sociedade de economia mista nem pode fazer isso. Em outras palavras mais simples, que eu já estou até fugindo um pouquinho do escopo, a administração pública indireta pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas. A instituidora, né, da administração direta, aquela unidade federativa, e a entidade da administração indireta que foi criada. E essa entidade vai ser controlada, afinal de contas, essa entidade não está fazendo um serviço exatamente dela, mas do Estado, tá? Mas do Estado
relacionado. Pessoal, aproveita e me adicione no Instagram, já que o pessoal que está aqui me mandando mensagens no Instagram, não deixe de me adicionar, @SimoneAlvarezTCC, vou adorar te seguir de volta. Então, essa administração pública indireta significa que ela será controlada pelo Estado, uma vez que ela está prestando um serviço que na verdade é do Estado e o Estado está exercendo, está praticando, está colocando no mercado, né, na sociedade, aquele serviço público em questão de forma indireta. É claro que o Estado vai controlar a atividade dessa entidade. E nisso temos o controle político, institucional, o controle financeiro, ou seja, essa entidade ela vai passar pelo controle, por exemplo, político, quando a administração pública direta, a União, por exemplo, o Estado ou o município, vai escolher o dirigente da administração pública indireta, daquela autarquia, daquela empresa pública, ou seja, quem vai exercer o cargo, né, de direção, ou seja, o dirigente daquela entidade vai ser nomeado pela administração pública direta que a instituiu. Daí o controle político, ou seja, quem nomeia, né, o chefe da autarquia, o chefe da sociedade de economia mista vai ser a administração pública direta. Tem o controle institucional, ou seja, é essencial que aquela entidade criada mantenha a finalidade prevista na lei. Isso tem relação direta com o princípio da especialidade, ou seja, ela tem que ser criada para um fim específico. E o controle institucional vai tomar conta para ver se aquela entidade continua seguindo naquele fim específico sem desvirtuar. E o controle financeiro, a administração pública indireta, ela vai ter que prestar contas, né, porque vai haver uma fiscalização do setor contábil e do setor financeiro daquela entidade que foi criada. Então, feita essa introdução a respeito da administração pública indireta, vamos partir para o estudo de cada uma dessas entidades em aulas separadas.